Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas Ferreira, eu sou Account Executive aqui na Checkmob e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo como funciona da melhor forma o nosso sistema para Field Service. Então todo o processo que envolva manutenções, instalações, limpezas, etc. Então todo o acompanhamento que vocês podem fazer do técnico em campo e dos serviços em campo também. Fechado? Então vamos lá. Eu quero começar mostrando para vocês primeiramente aqui a minha tela web. O nosso portal web é onde você, principalmente gestor, supervisor, vai acompanhar então a tua conta, vai configurar ordem de serviço, vai criar ordem de serviço, configurar checklists para ser preenchidos. E também vou mostrar para vocês a tela do aplicativo, que é onde o técnico principalmente vai utilizar para fazer então todo o processo de campo dele, tá? Depois eu chego um pouco mais sobre relatórios e indicadores que vocês podem trazer com esse tipo de informação. Beleza? Vamos lá então. Então, primeiramente, a gente vai ter aqui, vamos começar então aqui no menuzinho da esquerda. Então, a gente vai ter primeiramente aqui a nossa tela em tempo real. Então, a tela em tempo real, como o próprio nome diz, né, é para você acompanhar em tempo real onde estão os seus técnicos. Então, por exemplo, vamos entrar aqui em Curitiba. A Checkmob hoje ela tem a matriz em Curitiba, então a gente tem bastante clientes aqui espalhados. Então, esses pontos aqui são os meus técnicos. Então, a gente tem dois técnicos aqui em rua e essas casinhas são os clientes que eu tenho para atender, ou né, as lojas aí que eu tenho para fazer as manutenções e instalações. Então, essa tela é utilizada além de você acompanhar em tempo real o seu técnico, é utilizada também para você fazer um serviço urgente. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui então o Caio e a gente tem aqui o Henrique. Vamos dizer lá, por exemplo, que o Carrefour Pinhais ligou lá para a gente lá e solicitou um serviço. Só que esse serviço é um serviço urgente. Então, a gente vê o técnico mais próximo para esse serviço e já vem aqui e adiciona uma ordem de serviço. Beleza? Então, pode ser utilizada então, para você ver o técnico mais próximo para marcar aquele serviço. Tá certo? Temos aqui também então a aba Ordens de Serviço, né? Que é para vocês acompanharem as ordens de serviço, criarem novas ordens de serviço também. Aqui você consegue ver as que estão em execução, as que estão agendada, finalizada, o que foi feito nesse serviço ali, né? Se foi uma auditoria, se foi uma manutenção, se foi uma instalação, limpeza, etc. Enfim, então aqui vocês vão ter esse acompanhamento. Aqui a gente tem a parte de criação de ordens de serviço ou a importação de ordens de serviço. Então, a importação serve se você tiver muita ordem de serviço durante um mês, aí, durante um ano, e você não quer ficar cadastrando uma por uma, né? Sempre. E você pode importar já da semana inteira, do mês inteiro de uma vez só. Já vamos criar junto aqui uma ordem de serviço, tá? Vamos finalizar aqui então só essa apresentação do portal web. Temos aqui também a tela de registro. Então, a tela de registro são aqueles serviços avulsos que acontecem. Então, a tela de ordem de serviço é o que está programado e a tela de registro é algum serviço então, que o técnico foi lá e fez e não estava programado, certo? Temos aqui também a tela de checklist. Então, a tela de checklist é realmente onde vocês vão acompanhar os checklists que foram preenchidos, os formulários né, que o pessoal preenche lá nas visitas. Que é então, e também temos a parte de criação de checklist, tá? Também que é super simples. Então, aqui eu tenho alguns modelos aqui. Então, a criação são vocês que definem esse checklist. Então, é basicamente vocês criarem a pergunta. Então, por exemplo, foto do equipamento antes da manutenção. Então, aqui a gente tem as opções, né? Então, vocês podem criar a pergunta e o tipo de resposta que ele pode dar para vocês. Então, a resposta pode ser por seleção única, pode ser por múltipla seleção, pode ser por lista, pode ser por texto, pode ser por valor, por código de barra, por data, enfim, dá para criar de várias formas aí o checklist. Nesse início aí, vocês que definem tudo isso para criação, tá? Temos aqui também a tela de cadastro, então aqui que vocês cadastram os clientes, as lojas aí que vão ser visitadas. Então a gente tem aqui a opção de vocês criarem um cliente um por um e também temos a opção da importação, que a gente manda para vocês um template aqui de importação, preenche esse template com todas as informações dos clientes e importa para o Checkmob para não perder nenhuma informação nesse início. Então, para a criação do cliente, dados básicos como nome, endereço, o endereço ele puxa por CEP, ou se não tiver CEP, tem aqui também o mapa que vocês podem buscar para ver onde é que está esse cliente. E além disso, também vocês podem criar campos personalizados dentro do Checkmob. Então aqui
Os campos personalizados dentro do cliente é se vocês quiserem colocar qualquer outra informação para cadastrar esse cliente. Por exemplo, o porte da empresa, o tipo de contato, que tipo de empresa que é esse cliente. Enfim, vocês podem colocar campos personalizados aqui para poder cadastrar esse cliente, até 10 campos aqui, tá? Então, esses clientes vai aparecer para vocês nessa tela, nessa listagem de clientes aqui, como também vai aparecer nesse outro mapa, que esse mapa aqui é sensacional, se vocês quiserem acompanhar a positivação dos serviços de vocês. Então, aqui ele mostra para a gente, por exemplo, aqui em Curitiba. Então, aqui em Curitiba eu tinha esses pontos aqui para fazer os serviços. Então, aqui vocês conseguem ver se foi feito mesmo ou não. Então, o que tiver em verde aqui é o que foi visitado. E o que tiver em mais escuro aqui, né, em azul escuro aqui, o que não foi visitado ainda, não foi feito o serviço ainda. Temos aqui também a parte dos filtros, né, que vocês podem filtrar aqui. Eu quero saber, por exemplo, as empresas grandes aí que foram feitos serviços, ou, por exemplo, data de positivação. Então, quero saber, por exemplo, só os que não foram visitados ou os que foram visitados. Então, aqui vocês podem estar filtrando, que ele vai mostrar para vocês cada um nesse mapinha aqui que é sensacional para vocês acompanharem positivação de serviço, ok? Temos aqui também a tela de equipamento, se você quiser associar um equipamento a esse cliente, ou associar o cliente ao equipamento, vice-versa. Temos aqui também a tela de rotas, então se aquele teu técnico tem que visitar toda segunda-feira, toda terça-feira, toda quarta-feira um cliente, então vocês podem já criar uma rota, né, para ele, e aí assim não precisa ter que ficar criando ordens de serviço. Então só cria ali a rota semanal dele, a rota mensal, anual, quinzenal, trimestral, são vocês que definem, que aí já tem pré-estabelecido essa rota. Temos aqui também a tela de usuários, então aqui você cadastra esses usuários e também define os perfis de acesso de cada um. Então o Checkmob permite você definir o que o técnico vai poder ver, o que o supervisor vai poder ver, então criar também esse guarda-chuva, digamos assim, de permissões, né? O que cada um pode ver, o que cada um não pode ver, associado cada um à sua carteira. E temos aqui também as equipes, né? Se vocês querem separar aqui as equipes da empresa, tem também a possibilidade. Tá certo? Entrando um pouco mais sobre a personalização, um dos pontos principais que a Checkmob tem hoje é essa personalização do sistema. Apesar de a gente ser um sistema de mercado, digamos assim, a gente possibilita muito parâmetro de personalização. Um deles, então, é a logo da conta, né, que vocês podem colocar aqui a logo. Aí todo o relatório que vocês forem tirar, sai a logo da empresa de vocês. E também, todos esses botões aqui da esquerda do menu, vocês podem mudar a nomenclatura, para ficar a nomenclatura que vocês quiserem. Então, por exemplo, eu não quero que cliente chame cliente. Quero que chame loja, por exemplo, mercado, fazenda, enfim. Contato aqui, o meu está contato como equipamento. E aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem, que altera para vocês tanto na tela web, quanto também altera no aplicativo para o teu técnico. Beleza? Vamos então criar agora uma ordem de serviço, que aí a gente já segue então para o aplicativo. Então vamos dizer lá que a gente recebeu uma demanda de um cliente. Então aqui vocês definem então qual que é esse cliente. A ordem de serviço pode ser criada tanto na parte web, quanto também pode ser criada no aplicativo. O próprio técnico, se quiser, pode criar uma ordem de serviço, tá? Tudo depende das permissões, se vocês quiserem dar essa permissão para ele ou não. Aqui a gente coloca o título, vamos dizer que vai ser uma manutenção. A atividade, manutenção corretiva, instalação preventiva, vou dizer que vai ser uma corretiva aqui. Essas opções também são vocês que definem, tá? Aqui a gente coloca então a data que ele vai ter que fazer esse serviço. Então vou botar que vai ser hoje aqui às 4 da tarde. Prioridade, média, baixa ou alta, ou pode deixar sem mesmo, que eu vou dizer que vai ser uma prioridade alta. E aqui então o formulário, o checklist que ele vai ter que preencher. Então aqui ele vai ter que preencher esse de manutenção de equipamentos e também vai ter que preencher esse de manutenção de corretiva aqui, por exemplo. E aí vocês vão associar então qual que vai ser o técnico que vai ficar responsável por essa OS, por essa ordem de serviço. Aqui eu vou dizer então, aqui no meu caso eu vou colocar que vai ser para mim, que aí aqui na nossa demonstração, nossa apresentação vai ficar bem bacana, já vou exemplo. Salvou, assim que salvar, o meu técnico já recebe automaticamente no celular dele uma notificação, então meu celular aqui já vibrou, e aqui então ele já recebe, ó. Então recebe lá manutenção, Acme Company, ele vai receber uma notificação aqui, ó, ordem de serviço, manutenção, foi criada para você. Se ele clicar em cima dessa OS, ele vai ser direcionado para o Checkmob com toda a informação já dessa ordem de serviço, então aonde que ele vai ter que ir,
que horas que ele vai ter que ir. Se ele clicar aqui em como chegar, ele é direcionado para o Google Maps e mostra uma rota desse cliente. Então, de onde ele está, aonde esse cliente está e cria a rota. E além disso, então, tudo que ele tem que fazer hoje vai ficar então aqui listado. Aí ele pode ver também o que pode fazer amanhã, depois de amanhã, assim por diante. Entrando então um pouco mais no aplicativo. O nosso aplicativo funciona tanto online quanto offline, tá? Então, se cair a internet não vai ter problema, o teu técnico vai trabalhar normalmente. Temos aqui também na tela do aplicativo tela de registro, tela de cliente, equipamento, checklists, assim como tem na parte web lá, tá? Tudo questão de permissões, como eu havia comentado com vocês, do que cada um pode fazer ou não no sistema. Então, novamente, a ordem de serviço é o que está programado para ele fazer e registro é aquela visita que ele vai fazer avulsa, tá? Às vezes tinha um cliente do lado dele que pediu um serviço para ele, chamou no WhatsApp, às vezes ele não passou pela equipe interna e ele foi lá e fez. Então, ele cria um registro. O processo é o mesmo na hora de serviço, a única diferença é que ele não programa uma visita, tá? Mas vamos seguir então aqui com a parte de manutenção, aqui com nosso OS. Então ele vai clicar em cima quando chegar no cliente lá. Tem a opção de alterar também data e hora, se quiser, mas tem uma outra permissão que vocês definem. E aí então ele vai iniciar essa visita. Iniciou a visita, agora então ele vai fazer o check-in, tá? Nesse momento, você gestor, você quer acompanhar o teu técnico e saber se realmente ele estava lá no cliente quando ele iniciou a visita realmente? Quer saber se ele realmente visitou esse cliente ou não? Então aqui o Checkmob ele te dá algumas possibilidades para você ter essa gestão, tá? Primeiro, a primeira delas é a trava de geolocalização. Então, quando você for cadastrar o cliente lá, você define um raio máximo para check-in. Então, o teu técnico ele tem que estar nesse raio máximo para check-in, senão ele não consegue iniciar a visita, não consegue iniciar o serviço. Então, ele tem que estar nesse cliente. O raio, a distância que o cliente tem que estar a distância que o técnico tem que estar do cliente são vocês que definem, tá? Tudo vocês que definem. E também a gente tem a possibilidade da foto. Então, o pessoal gosta de bater às vezes uma foto ali da fachada da empresa para também mostrar para a gente aonde ele está. Essa foto ele não consegue pegar nada da galeria, ele tem que bater a foto com o aplicativo do Checkmob, tá? Novamente, são funções que vocês podem colocar ou não para vocês terem esse acompanhamento. Se vocês não querem controlar tanto assim o técnico, pode deixar sem e aí ele inicia o check-in normalmente, tá? Então, vai iniciar aqui o check-in quando finalizar isso. Aqui eu estou no usuário administrativo, então eu vou informar aqui a equipe que eu estou, mas o técnico já vai estar associado a uma equipe, né? E aqui ele vai informar para vocês o objetivo dessa visita dele. Porque às vezes vocês marcam lá que ele vai ter que fazer uma manutenção corretiva, mas às vezes ele foi lá, fez uma manutenção corretiva e uma manutenção preventiva. Ou fez uma manutenção corretiva e fez uma instalação, por exemplo. Ou, né, associado aí ao tipo de ramo que você trabalha. Ou também vocês podem determinar esses pontos aqui para informar para vocês se o trabalho foi feito com sucesso mesmo, se foi impossibilitado, ou se foi finalizado com problema, ou se teve um problema reportado. Essas opções também são vocês que determinam. Aqui no meu caso eu vou dizer que vai ser que o trabalho foi feito com sucesso, tá? Uma questão, se ele falar para vocês assim, ó, trabalho impossibilitado, a gente tem a opção do próprio técnico adicionar um checklist para informar para vocês o porquê que foi impossibilitado, tá? A gente também tem esses parâmetros depois. Beleza, então aqui a gente tem então dois checklists, então a gente tem aqui um checklist obrigatório e um checklist opcional. Então aqui um está em rascunho porque provavelmente alguém já começou esse checklist aqui, mas não finalizou. Então ele vai clicar no checklist e vai iniciar. Então vou aqui iniciar então o checklist, então foi bem instalado, sim. O pessoal estava de capacete, vai ter aqui uma fotozinha aqui também. Foi bem instalado, também aqui a foto do bem instalado. E aqui ficou bem limpo, que não, e também vou bater aqui uma foto. Se vocês criarem uma pergunta e essa pergunta tiver a resposta em texto, a gente tem a função aqui, ou eu vou colocar aqui uma observação, mas ele funciona para qualquer tipo de questão, tá? Que for em forma de texto. Então, tem a opção do teu técnico, em vez de ele digitar um texto no celular, ele utilizar o microfone do celular e ele falar através do celular e o Checkmob transcrever para ele o que ele está dizendo. Exatamente para ele perder cada vez menos tempo nessa visita, cada vez menos tempo nesse serviço e assim não ficar preenchendo um relatório muito extenso, né? Então ele pode só
comentar ali o que aconteceu, que ele vai descrevendo para vocês. Beleza? Então, vamos dar um certozinho aqui em cima quando finalizar então o checklist. Este aqui é opcional, não vou preencher. E também aqui a gente tem a opção, se vocês quiserem, de associar um e-mail. Esse e-mail, quem ficar associado nesse e-mail, vai receber automaticamente um PDF no e-mail do que foi feito nesse serviço. Então, a hora que o técnico chegou, a hora que ele saiu, o que foi escrito no checklist, o que foi batido de foto no checklist. Então, a gente tem a opção, por exemplo, de vocês colocarem o e-mail do próprio cliente que recebeu essa manutenção, para ele também ter um comprovante do que foi feito naquele serviço, tá? Ah, Lucas, mas eu não quero que meu cliente receba isso, mas eu quero receber. A gente tem a opção aqui nas configurações de vocês colocarem e-mails automáticos. Assim, o teu técnico não precisa ter que ficar todo o serviço colocando e-mail. Você recebe automaticamente no teu e-mail já esse PDF automático, tá? Então, aqui nas configurações a gente pode configurar isso e já deixar automático. Beleza, então o cara preencheu ali o checklist, vai finalizar aqui o checkout. A gente tem a opção de colocar uma assinatura para checkout também, que aí a assinatura aqui é feita com o dedo mesmo. Assinou. Temos também aqui a opção de uma foto para checkout, também tem a opção da trava de geolocalização para checkout também, que eu mostrei no check-in. E aqui então ele vai aprovar o checkout, vai trazer para ele tudo que ele fez nessa ordem de serviço, e aí se tiver bem concluído ele vai finalizar. Quando ele finalizar, já é encaminhado o PDF, que eu comentei com vocês lá, diretamente por e-mail, e também já é encaminhado isso para a parte web. Então, vou até dar aqui um F5 aqui na tela. Então tá aqui, ó. Finalizada a manutenção lá na Acme Company. Quem fez aqui foi o André. Ele ficou 7 minutos e meio nesse serviço. Vocês podem clicar em cima dessa OS, que ele vai abrir para vocês a tela e vai mostrar para vocês o que foi feito, um pouco mais de informação. Então, aonde que foi feito aqui. Aqui nesse menuzinho de registro aqui em cima, aí sim é da visita, então hora de check-in, hora de check-out, a assinatura que ele pegou, aonde que foi feita e a foto que ele bateu lá da fachada. Aí também, se vocês quiserem clicar em cima do checklist aqui, checklists preenchidos, aí também ele traz para vocês a informação do checklist. Então foi bem instalado aqui, né, que a gente foi respondendo ali nesse checklist. Já aquele PDF que eu comentei com vocês, que vocês recebem automaticamente por e-mail, ele vai vir dessa forma aqui, ó. Já que exportar aqui esse PDF. Então ele vem dessa forma aqui, ó. Então, ó, vem aqui, hora de check-in, check-out. Aqui vai ser a logo da empresa de vocês, o endereço do cliente, o endereço que o técnico estava, a assinatura, foto da fachada e aqui embaixo, então, o checklist. Então, bem completo mesmo, com toda a informação aí do que foi feito. Se ele dar uma olhada um pouco melhor aqui no PDF, pausa esse vídeo, dá uma olhada aí, dá uma repassada para entender um pouco melhor como é que é o padrão dele, tá? Beleza, e como sempre é bom você também ter aqui o histórico de registro, né? Então aqui na tela de clientes aqui, se vocês acessarem o cliente que vocês querem ver, sempre dentro dele vai ter um histórico, tá? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então aqui por exemplo, na Acme Company, aqui a gente vai ter o registro de ordem e serviço. Então tudo que foi feito na Acme Company aqui, por exemplo, vai aparecer para vocês aqui. Então, eu quero saber o que foi feito nele semana passada, na penúltima instalação que foi feita lá, que deu tudo certo mesmo ou não? Ah, tô há 1 ano com o Checkmob e quero saber a primeira visita que foi feita nele. Vai estar tudo aqui, tudo armazenado em nuvem para você estar acompanhando, tá? Bom, gente, então o processo vai ser esse, tá? Super tranquilo. Criou a ordem de serviço, mandou pro teu técnico, o técnico faz check-in, preenche checklist e faz checkout. Super simples, sem muito segredo. E aí, todo o processo a gente acompanha por aqui, tá certo? Finalizando então isso, a gente também vai ter, dentro do Checkmob, o nosso BI. Então são relatórios que vocês podem gerar através dessas informações. O BI, ele cria dashboards, cria gráficos para vocês estarem acompanhando todo o processo aí. Então deixa eu abrir aqui rapidinho e aí eu já vou mostrar para vocês.
Então aqui, ó. Bom, então o BI, o nosso Analytics ali realmente, ele vai mostrar para vocês, ele vai juntar essas duas telas. Então a tela web de gestão e a tela do aplicativo, ele vai juntar para trazer todas as informações para vocês em gráficos, relatórios, planilhas, e vocês podem exportar também todo tipo de informação, pode exportar em PDF, pode exportar em Excel, pode exportar em Word se precisar também, tá? Então aqui ele vai montando para vocês. Eu tenho aqui um dashboard bem genérico mesmo, mas eu já comento também sobre a criação aqui desses dashboards. Então aqui, ó, vocês podem criar, por exemplo, visitas do mês. Então ele compara com o mês passado e esse mês para saber se aumentou ou diminuiu os serviços, né? Positivação dos meus clientes, então se todos os clientes que eu tinha na minha carteira tiveram serviço mesmo ou não. Meta de visita, se vocês quiserem. Ah, eu quero saber nas visitas que teve. Foi mais visitas de manutenção, foi mais visitas de instalação, de corretiva, preventiva, qual tipo? Então aqui ele mostra o objetivo da visita, qual o produto, o equipamento que é mais feito em instalação, enfim. Qual o técnico também que mais faz serviços aqui, e daí individualmente que tipo de serviço cada um mais faz. Potencial fechamento ou potencial criticidade do meu cliente, né? E aqui é um outro gráfico para mostrar para vocês um pouco melhor sobre o tempo cara a cara que o técnico fica fazendo serviço. Então, das 8 horas, por exemplo, que ele tem de serviço no dia, quanto dessas 8 horas que ele realmente fica fazendo serviço para a nossa empresa, ao invés de deslocamento, almoço, alguma outra atividade que não agrega valor ao negócio. Então, aqui vocês também podem estar acompanhando, aqui ele mostra para vocês então a duração do mês, aqui para mim está mostrando em minutos, mas pode mostrar para vocês em hora, por exemplo, tá? Ou pode ser para também por semana, enfim. A criação aqui ela é bem extensa. Daí, já aproveitando esse gatilho aqui, deixa eu mostrar para vocês então essa criação. Então, dentro desse Analytics, ele tem vários parâmetros aqui na esquerda ó, que vocês podem estar criando. Aqui a nossa equipe também auxilia vocês a criar nesse início, tá? Define qual as principais informações que vocês precisam e ajuda vocês a criar. Mas a criação é super simples. Então é basicamente vocês pegar e arrastar aqui algum tipo de informação que ele já gera para você esse gráfico. Então aqui pode gerar em barra, pode gerar em linha, pode gerar em pizza. Tem outros tipos aqui também de gráficos, se vocês quiserem estar acompanhando. Ele vai montando aqui para vocês, tá? Bom, então assim, gente, o que eu tinha para mostrar para vocês voltado para Field Service seria isso, tá? Então, só recapitulando, parte web é onde que principalmente o gestor, supervisor vai utilizar o Checkmob. O aplicativo é principalmente para o técnico e o BI então é vocês montarem esses gráficos, esses relatórios, esses principais indicadores. Beleza? Bom, gente, da minha parte é isso. Qualquer dúvida, acesse o nosso site checkmob.com.br. Tem também na descrição desse vídeo vai estar o link aí do site para vocês chamarem a gente. E também, se precisar, marca lá, faz um teste de 15 dias no site, você pode fazer um teste. Ou chama a gente para marcar uma demonstração um pouco mais detalhada e personalizada para a sua empresa, tá certo? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Gente, um forte abraço, bom serviço para vocês e até mais!